Olá, pais, mães, diamantes, sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, e sempre aqui com você nesse direcionamento para a entrada do mundo jovem do seu filho, do seu jovem diamante. Antes de iniciar o assunto focado que eu lhe trouxe hoje, quero dizer que nos próximos dias farei 2 lives tratando sobre esse assunto da juventude. A primeira live será agora na próxima sexta-feira, dia 11, às 8 horas da noite, sobre minutos da lapidação. São áudios, práticas direcionadas nessa forma educativa com o jovem, onde várias mães, pais já vêm engajados, tendo resultados incríveis com modificações, transformações dentro dos seus lares a partir de um novo conhecimento. Então você é meu convidado, minha convidada a estar presente nessa apresentação onde tratarei sobre esse assunto e será um momento gratuito, não perca. Basta você entrar aqui no YouTube e aproveitar essa live. Você vê aqui na imagem que também no próximo dia 15, na outra semana, terça-feira, eu tratarei sobre um outro assunto. Será que eu sou um diamante? Então, você vai descobrir comigo se você é uma mãe ou um pai diamante ou pedra bruta. Venha aproveitar esse momento dessa live e você vai descobrir qual é a posição, o posicionamento que você está tendo aí diante do seu filho. Não podemos ser pedra bruta na vida de um filho. A juventude atual tem necessidades de mães e pais diamantes. Se você está do lado de pedra bruta, precisa saber sobre isso e mudar o seu posicionamento imediatamente. Então também não perca esse momento desse aprendizado na live do dia 15. Conto com a sua presença e vamos lá realmente aprofundar esses assuntos para que os conflitos, as crises existentes aí no seu lar começam a ser diminuídas. E agora vamos aqui para o nosso vídeo, para o momento focado, porque você já sabe que toda terça, quinta e sábado sempre estou aqui com um conteúdo novo, algo focado, engajado com essa entrada no mundo jovem do filho. E hoje o nosso tema aqui é o coração na mão, sabe? Quando você tem uma situação ali com seu filho e você fala, nossa, eu estou com o coração na mão, não sei o que fazer, não sei o que pensar, não sei nem que atitude tomar, meu coração está na mão. Isso é constante, principalmente as mães costumam usar esse jargão, o coração na mão. E tem dias que o jovem filho realmente, ele traz alguns assuntos ou uma forma de falar, uma atitude que acaba machucando o coração de muitas mães, principalmente as mães que ficam com o coração na mão, apertadinho, ou por preocupação, ou por tristeza, ou às vezes até mesmo magoada com seu filho, porque o filho falou daquele jeito que parecia que tinha um tijolo na boca, de tão estúpido, de tão grosseiro que foi com a mãe, principalmente com as mães que são mais sensíveis, são mais delicadas e acabam sendo aí feridas pelas palavras ou o jeitão embrutecido de seus filhos jovens. É preciso começar a entender que coração é esse que está na mão, porque o coração que está na mão é um coração que ou ficou preocupado, ou ficou magoado, ou está entristecido, ou é um coração que está bravo, é um coração que está com uma emoção à flor da pele. E você, mãe, ou até mesmo você, pai, que começa a perceber que o seu coração está na mão, porque de repente emergiu aí algum tipo de sentimento muito forte, muito impactante em relação ao jeitão aí do seu filho, precisa fazer um diagnóstico muito rápido, uma percepção muito rápida do que é que exatamente você está sentindo, porque você precisa rápido voltar àquele equilíbrio, se posicionar na sua autoridade amorosa perante o seu filho. Porque quem está numa falta de estrutura, desajeitado e totalmente desorganizado internamente e emocionalmente, esse deve ser o filho jovem que está passando pelo processo da adolescência e que tem aí uma série de modificações, transformações, conflitos existenciais,
tem uma questão aí da personalidade que está em amadurecimento, autorresponsabilidade, esse eu não sei o que fazer, não sei o que falar, não sei como conduzir as coisas, isso pertence ao filho. O adulto da relação, o mais amadurecido, mais experimentado, é o pai e a mãe. E toda vez que esse pai ou essa mãe fica com o coração na mão, fragilizado em suas emoções, perante as questões da juventude desse filho, perde o eixo, perde o domínio da posição de autoridade amorosa. E se quem é o maior, quem é a autoridade, o mais experimentado, não sabe que caminho percorrer, que dirá o jovem que está passando por uma intempérie grandiosa aí durante todas essas vivências dessa juventude, dessa adolescência? Ele está perdido nesse contexto de transformação e necessitando da sua lapidação. Então eu chamo atenção aqui para a mãe muito fragilizada, muito sensibilizada com as coisas do filho, porque tudo fica magoada. O filho não pode falar alto, falar grosso, que ela se machuca e até chora. Ou o pai, às vezes, não chora, mas fica grosso com seu filho, devolve na mesma pancada, devolve na mesma pedrada, vamos dizer assim. E aí, onde é que vai chegar essa família? Em que ponto vai chegar? Se o frágil da situação, a pessoa que está em falta de estrutura organizada é o filho, isso é feito também, é um efeito que vem para o pai e a mãe, trazendo uma falta de estrutura também, ficam todos sem estrutura, todos desorganizados, pensando que está indo para um lugar e na verdade não estão indo para lugar nenhum. Ou seja, não sabem o que falar, não sabem o que fazer, estão perdidos, mergulhados nessas fragilidades emocionais que o afeto acaba causando. Por que o afeto acaba causando? Porque a mãe e o pai amam este filho. E por amor, não espera que o filho venha e fale daquele jeito, todo endurecido, embrutecido. Porque afinal de contas, quem dá a casa, a comida, a roupa, todos aqueles objetos tecnológicos, todos os desejos realizados desse filho, é justamente essa mãe, esse pai que tem esse amor maravilhoso, esse amor sublime para esse filho e faz de um tudo. É até mesmo possível de dar a sua própria vida em favor do filho, se assim for necessário. E a mãe ou o pai dá a própria vida para esse filho, se for necessário, e o retorno é entendido como algo negativo. Puxa vida, faço tudo pra ele e olha a maneira que ele me trata. Faço tudo pra ela e olha o jeito que ela me responde. Uma coisinha que eu peço vira um turbilhão. As mães me contam isso constantemente. Olha, Rosana, não posso falar nada. Dou de tudo pra essa menina, pra esse menino. Faço de um tudo, não tem hora, não tem tempo ruim comigo. Eu faço tudo o que eu posso ao meu alcance. Mas quando eu peço alguma coisa ou quando eu dou uma ordem, parece que o tempo fecha em casa. Não aceita que eu falo, não quer que eu diga nada, não quer nem mesmo abrir a sua intimidade, a sua privacidade. Para mim, parece que eu não sou nada na vida desse filho. Então eu estou aqui para lhe dizer, mãe, pai, que eu lhe entendo quando seu coração está na mão. Mas eu não posso concordar que você permaneça com o coração na mão, que você permaneça com essas fragilidades, emoções à flor da pele, entrando na mesma forma de estrutura que o seu filho está vivenciando. Ele está na fase de crescimento, ele é quem está na fase de amadurecimento, passando essa ponte da infância para o mundo adulto. Ele está ali no meio, precisando ser lapidado, requerendo as suas atitudes, seus posicionamentos de alguém que lapida, que sabe o caminho, sabe a direção certa, que é assertivo, que diz sim e mantém, que diz não e mantém, que tem clareza de todas as questões que estão envolvidas ali no contexto familiar, no contexto da vida jovem do seu filho. Por isso a grande importância de estar sempre dentro do mundo jovem desse filho. Eu sempre direciono pais e mães a estarem o mais profundamente possível dentro do mundo jovem desse filho. Porque se você está lá,
você vai entender que essa brutalidade nas atitudes e nas palavras do seu filho nada mais é do que uma projeção, colocar para fora aquilo que está dentro dele. Essas ações, essas palavras que estão aqui fora, do lado externo, refletem o interno, o interior desse filho, que está uma baita confusão. Ele não está dominando emoções, ele não está dominando pensamentos, existem medos, existem sentimentos de perdas, existem desesperos do não saber o que fazer, o que será no futuro, de perceber que ainda não está competente, que não tem tantas capacidades como já gostaria de ter. É um medo imenso de não ser agradável às pessoas. Também tem o medo nesse filho de não ser o filho que a mãe ou o pai tanto querem. Ele também tem medo de não lhe orgulhar. Assim como você também tem medo dele finalizar a sua juventude e não ser um adulto bem-sucedido. Porém, você é adulto da relação e dando o direcionamento, colocando o filho sempre no seu devido trilho, com práticas educativas, assertivas, acertadas, adequadas às necessidades reais desse filho, você se torna um pai, uma mãe muito mais ativo. E é isso que é necessário, que você seja uma autoridade amorosa, posicionada numa atitude, numa prática educativa ativa. Você precisa estar ativado para isso. Se o filho está em confusões afetivas, você não deve entrar em confusões afetivas junto com o seu filho, porque não vão para lugar nenhum. Pelo contrário, vão abrir um buraco diante dos seus próprios pés, e isso tudo vai cada vez mais se tornando grande, a proporção vai aumentando e parece que ficam gregos e troianos tentando aí falar algumas coisas, ter uma comunicação, e ninguém entende nada. Você fala, o seu filho não entende. Aí o seu filho fala, você também não entende. Zera a possibilidade de compreensão, vai zerar a possibilidade de ser empático, de ter empatia, de ter o entendimento do que é que exatamente está acontecendo com o seu filho naquele momento. Então pare de ficar frágil, dolorido, com o coração na mão. Toda vez que o filho faz algo, já vem uma tristeza, já fica magoado. Eu conheço mães que ficam emburradas com seu filho 2, 3 dias, conheço pais que não falam com seus filhos porque o filho fez, porque o filho falou, como se isso fosse resolver a pátria, como se isso fosse resolver toda a situação. Não vai resolver. A autoridade tem, sabe, hierarquia, tem posicionamento. A autoridade sabe onde quer chegar, sabe o que precisa ser feito e sabe que no meio do caminho as pessoas que estão nessa subordinação à autoridade podem ficar aí meio, desesperados, meio fora do eixo, mas a autoridade sabe a direção certa. Então imagina uma mãe ou um pai que fica com o coração na mão, de repente emburra, de repente não fala mais com o filho, 2, 3 dias, olha, tem alguém falando com o seu filho no seu lugar. O que será que falam com o seu filho no seu lugar, na sua ausência? Pare de ficar emburrado, porque quem fica emburrado, quem fica de malzinho, está ainda na infância, lá com 3, 4 aninhos, sabe? Fazendo birra, fazendo manha, dedinho, tô de mal, não falo com você. Bom, isso é uma infantilidade absurda de mãe e de pai. Então, pasmem, há muitas mães, muitos pais infantilizados. É isso que acaba acontecendo. Isso precisa ser interrompido agora, imediatamente. Se você percebe que ainda tem esses traços infantis, nem conte para ninguém. Simplesmente arrume o seu comportamento de mãe, de pai, de posicionamento em autoridade amorosa, em alguém que é diamante, que lapida o diamante da casa. Aí sim, a estrutura começa a funcionar e os seus direcionamentos começam a ser o quê? Acatados, respeitados, realmente assumidos pelo seu filho. Ele começa a ter outras formas de ações, de palavras, e as coisas começam a acontecer num formato muito mais positivo. Tenha atenção a isso que estou falando nesse vídeo, porque eu tenho certeza que fazendo essas arrumações, você vai começar a colher informações do seu filho valiosas e você vai saber cada vez mais sobre tudo aquilo que existe no mundo jovem do seu filho. E sabendo, tendo detalhes,
você como autoridade, que não é mais frágilzinho, e sim alguém que lapida, vai construir uma ponte mais segura para o seu filho chegar lá na vida adulta também de maneira mais próspera e muito mais bem sucedido. E você vai perceber que conseguiu aí cumprir a sua missão materna ou paterna com um bom êxito. Eu tenho certeza que você conhece muito mais outros pais, outras mães que precisam ouvir esse assunto focado de hoje para terem um upgrade, né? Um amadurecimento nessas questões de ficar com o coração na mão. Então compartilhe esse vídeo com essas pessoas que você acabou de lembrar aí, dá o seu joinha, o seu like para melhorar o engajamento aqui do meu canal, você acaba me ajudando nisso e eu já lhe agradeço. E no mais, você não esqueça, o seu filho é um diamante e você é diamante que lapida diamante.